Mas pode sentar dando um glória a Deus bem alto aí para Jesus. Amém? Mais uma vez, vamos ver se agora está melhor. Boa noite, Arena Jovem. É isso que eu gosto. Nós estamos dando continuidade ao tema... Tem um barulhinho? Ao tema, na verdade, não é mais série, né? Mas a continuidade de mais um capítulo, se eu posso dizer assim, da série 199. Quem é que sabe o que significa 199? 1% de? Hã? Inspiração. E 99 de? E hoje, o tema da palavra é o pior da mesa. Você está assim, gente, que nome exótico, diferente, mas você vai entender o porquê. Repete comigo assim, o pior da mesa. Mais forte, pior da mesa. Quantos aqui já estiveram em uma mesa, em uma roda de amigos, que estava rolando diversos papos aleatórios, e em algum momento você sentiu que você era o excluído do bonde? Levanta a mão para mim, fica à vontade. Caraca, geral, pensei que era só eu. Em algum momento você achou que você não tinha nada de conteúdo, você achou que você não tinha nenhuma influência para estar naquele nível de pessoas. Quem? Gente, eu pensei que era só... Eu vou abrir meu coração para vocês. Quando eu estava pregando, fazendo essa palavra em casa, eu estava pensando, Deus, eu acho que isso daqui é... Acho que ninguém se sente assim não, acho que essa parada é só para mim e tal. Aí vocês me surpreendem. Mas o pior da mesa significa exatamente isso. Uma pessoa que está numa roda de amigos, não necessariamente uma roda física, mas ele acha ou ela acha que não tem nenhum conteúdo bom para passar para outra pessoa. E o problema é de que quando o homem ele quer ser aceito por alguém ou por algo, ele sempre vai fazer algo para que chame a atenção da outra pessoa. Então, por exemplo, se eu quero chamar... Obrigado, Su. Se eu quero chamar a atenção da Fernanda e eu não tenho nenhum conteúdo que agrade ela, eu vou fazer alguma coisa, eu vou me papagaiar, eu vou fazer alguma palhaçada para quê? Para prender a atenção dela. Quantos aqui já fizeram alguma coisa muito ridícula para chamar a atenção de alguém? Todo mundo. Fica à vontade. Fica à vontade que você não está sozinho. Mas eu quero falar hoje, dando início nessa série, o pior da mesa, nós vamos falar um pouco sobre complexo de inferioridade. Saiu. Repete comigo. Complexo, mais forte, complexo de inferioridade. Fala rápido. Trava a língua. O que seria esse complexo? Né? Não vou falar o nome, que senão vai travar de novo, mas vocês já entenderam. É quando você tem uma autoestima baixa, quando você tem um medo de rejeição e quando o clima, o ambiente onde você está, você sente que você não é aceito pelas pessoas. Então, quando o Jonas, ele não me agrada, quando o Jonas, ele mostra para mim que eu não sou aceito, eu começo a diminuir a minha autoestima. Eu começo a achar que para fazer parte do grupo, eu preciso fazer a mesma coisa do que o grupo dele faz. E esse complexo de inferioridade, ele está ligado à sua alma. Fala assim, o problema está na minha alma. E olha só o que diz a palavra do Senhor, abra comigo também, em Provérbios, capítulo 2, versículo 3. Perdão, Provérbios 23, capítulo 7. Provérbios 23, capítulo 7. Quem abriu aí? Diga amém. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Provérbios 23, 7. Porque como imagina a sua alma, assim ela é. Vamos repetir mais uma vez. Não é isso não? Leia a tua versão aí, Jonas. É a mesma coisa, não? Não, lê a tua versão então. Ou 23, 7? Provérbios 23, 7.
Não, essa parte é parafraseada. Tem vários versículos. 1, 2, 3, mas lá embaixo tem um 7 também. 23, 7. Vocês têm que ler mais a Bíblia, gente, que isso aí tem, poxa. Olha só o que diz então, Provérbios 23, 7. Como você imagina a sua alma, assim ela é, ou ele é. O grande problema desse complexo que nós vamos falar hoje é que quando você se sente excluído, automaticamente você cria uma imagem sobre você mesmo. Só que as pessoas que te rejeitam, os amigos, os familiares que te rejeitam, eles te olham da mesma forma que você olha para a sua alma. O quê? Não? É um mistério da Bíblia. Eu quero te fazer entender que as pessoas, elas olham para você da mesma forma que você mesmo olha para você. Então, se você se olha cansado, se você olha para você e você diz que você não tem talento nenhum, se você olha para dentro do seu coração e vê que você realmente não vale nada, automaticamente as pessoas vão olhar para você e vão concordar com aquilo que você já disse a seu próprio respeito. Agora, olha para mim e não precisa falar, mas pensa no que você mesmo fala sobre você. Quais são os pensamentos que você, Jonatas, você, Rafael, tem a seu próprio respeito? Quem está comigo, diga amém. Amém. Repete comigo assim: o meu maior discipulador, mais forte, o meu maior discipulador é os meus pensamentos. Mais forte, o meu maior discipulador é os meus pensamentos. E quando eu escutei essa frase está me martelando essa semana toda. E eu demorei para entender que o meu maior discipulador, ou seja, o meu maior mentor, aquela pessoa que eu deixo ser moldada é meus pensamentos. Quando se trata de pensamentos, em um determinado momento do dia, são pensamentos de paz, são pensamentos de alegria, são pensamentos de vitória. Mas em outras partes do dia, são pensamentos de fracasso, são pensamentos de pecado. E há uma junção desses pensamentos, e esses pensamentos, ele desce para o nosso coração, e quando desce para o nosso coração, a gente vai lá e toma uma atitude. Eu quero te dizer que a atitude que você está tomando hoje foi um fruto de um pensamento lá atrás. Então, repete comigo mais uma vez: o meu maior discipulador é os meus pensamentos. Pare e pensa e faz um raio-x da sua vida nesse momento. As suas atitudes de hoje, sejam atitudes boas ou sejam atitudes ruins, elas começaram com um simples pensamento em um determinado segundo do dia. Em algum determinado segundo do dia, você pensou em fazer. Só que a gente não ligou o nosso alerta. Deixa eu te falar uma coisa, um matador, ele não começa matando ninguém. Primeiro ele pensa. Um estrupador, ele não começa estrupando ninguém, ele primeiro gera isso no pensamento. Um mentiroso, ele não começa mentindo, mas isso ele gera primeiro no pensamento. Tudo que nós fazemos, o canal de todas as coisas que passam pela nossa vida é onde? No pensamento. E o que nós precisamos nessa noite é ter um filtro. Repete comigo, filtro. Filtro. Vou falar rápido também, que está embolando tudo hoje. Para que serve o filtro? Alguém sabe me dizer? Hã? O quê? Mais alguém? Para purificar, tirar as impurezas, separar. É disso que nós precisamos. Nós precisamos adquirir nem sei se tem esse nome, né? Mas um filtro espiritual, para que a gente coloque na nossa mente. E quando os pensamentos vierem, porque eles vão vir, a gente tenha a sabedoria e o discernimento de separar aquilo que vai agradar o meu espírito e aquilo que vai agradar a minha carne. Eu quero te fazer entender que se você deixar entrar qualquer tipo de pensamento, automaticamente, sem você querer ou não, esses pensamentos vão fluir e vão sair em forma de atitude. Uma pessoa que pegou a arma e atirou alguém, começou com um pensamento. Quando a pessoa ela resolveu
uma crise, quando essa pessoa ela teve uma discussão com o pai, quando essa pessoa teve alguma crise com o namorado, primeira coisa que aconteceu nela foi o pensamento. Então ela começou a pensar, caraca, um sentimento de trair entrou, um sentimento de mentir entrou, um sentimento de engano entrou. Por quê? Porque você não adquiriu o filtro espiritual. E esse filtro é a própria palavra do Senhor com a manifestação do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor de Deus diz que o Espírito Santo é aquele que convence o homem de todo pecado. Então, se nós chamarmos o Espírito Santo para viver junto comigo, eu falo, Senhor Jesus, Espírito Santo, me ajuda a separar aquilo que vai agradar o meu espírito e aquilo que vai agradar a minha carne. Porque se eu deixar qualquer tipo de pensamento entrar dentro de mim, esses pensamentos vão fluir. Só que o problema é que quando esses pensamentos fluem, eu não consigo mais pegar, porque ele já foi. Talvez você precise de um filtro de amizade. Talvez você precise de um filtro de filmes que você assiste. Talvez você precise de um filtro de relacionamento. E esse filtro não sou eu que vou dizer para você. Eu não sou eu que vou chegar para o Jonas e falar assim, Jonas, eu acho que você deveria fazer isso. Ou eu acho que você não devia assistir isso. Não, é o próprio Espírito Santo que precisa te incomodar e falar assim, olha, isso não vai me agradar. Eu não tenho nenhuma autoridade de chegar para o Douglas e falar assim, Douglas, você não pode fazer isso. Porque se eu falar isso para o Douglas, é que o Douglas não está mais sensível ao filtro que é o próprio Espírito Santo. Nós como líderes, e agora eu falo para líderes, a gente não pode chegar para o nosso discípulo assim, você vai fazer ou você não vai fazer, porque o nosso intuito é instalar esse filtro na cabeça de todos. E esse filtro vem através de comunhão com o Espírito Santo. Repete comigo, comunhão. E a comunhão, ela vai gerando esse relacionamento, porque quanto mais eu me relaciono com a Fernanda, tu falou que ia soltar o padzinho, pá, no fundinho. Tá com anúncio? Ah, tá bom. Quanto mais eu me relaciono com a Fernanda, automaticamente eu vou descobrindo algumas coisas que ela gosta e que ela não gosta. Então, quando eu estou sozinho, automaticamente a minha mente já vem. Se eu fizer isso, eu sei que eu vou magoar ela. E com o relacionamento com o Espírito Santo é a mesma coisa. Automaticamente, quando você assiste, liga uma televisão e tem aquela cena erótica, o teu filtro ele vai ativar e você vai falar assim, caraca, isso não vai agradar a Deus. E automaticamente você vai pular aquela cena, você vai pular aquele filme. Por quê? Porque o teu filtro está ativado. Agora, se o seu filtro estiver desativado, aquela cena erótica vai entrar no teu pensamento. No teu pensamento vai descer para o teu coração. E quando desce para o teu coração, você vai lá e... Quando você vive no meio de pessoas que têm um hábito de mentira, a mentira ela entra no teu pensamento ela desce para o teu coração. E quando te perguntam que você quebrou o copo, o que você fala? Não quebrei. Eu mandava essa, lembra? Eu quebrava o copo na frente, assim, das pessoas. Tiago, quebrou o copo? Não. Era puxado, né? O Espírito Santo. Repete comigo, o Espírito Santo é a melhor pessoa para se relacionar. Em alguns momentos da minha vida, eu achava que ter um relacionamento com Deus seria um relacionamento abusivo. Que a partir do momento em que eu entregasse a minha vida para Deus, Ele ia entregar para mim um livro de regras com aquilo que eu podia ou não fazer. Mas a grande questão é que quando eu entrego a minha vida para Deus, quando eu venho aqui e falo, Deus, eu quero um novo começo, eu quero ser diferente, é como se eu estivesse falando assim para Deus, Deus, a minha vida está uma droga. Eu não consigo mais viver assim. Você pode me ajudar a me livrar desse sentimento de raiva? Você pode me ajudar a me livrar desse sentimento de angústia? Porque quando você vem aqui entregar sua vida para Deus, geralmente é naquele estágio que você não está aguentando mais uma depressão. Você não está aguentando mais o medo. Então você vem aqui e fala, Deus, socorro. Só que quando a gente passa anos do Evangelho e não fica com esse filtro ativado, a gente quer voltar para o caminho que no início a gente pediu para Deus nos ajudar a destruir. E Deus fala, querido, você quer voltar para um lugar que você no início me pediu para destruir?
Você quer voltar para uma vida de mentira, mas no início você me clamava, você chorava porque você não queria mais mentir. Você quer voltar para uma depressão, mas no início você estava falando para ser liberto da depressão. Quantos aqui estão entendendo? Você precisa entender que você não precisa de aprovação das pessoas para agradar. Você não precisa de uma aprovação de fulano ou de beltrano para se sentir feliz. Quem faz qualquer coisa para agradar as pessoas é porque não reconhece e não tem o entendimento que um dia Jesus Cristo morreu para que eu e que você fôssemos completamente livres. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Quem pode ler para mim? Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Amém? Quem abriu? Olha só, tem uma versão que diz o ao contrário. E foi pela liberdade que Cristo te libertou. Repete comigo, liberdade. Mais forte, liberdade. Mais uma vez, é o direito seu, mas você prefere ficar aprisionado. Olha para quem está do seu lado e fala assim, liberdade. É um direito seu, mas você escolhe ficar aprisionado. Eu sei que tem coisas que estão no teu coração, eu sei que tem coisas que estão na tua alma, eu sei que tem coisas que estão no teu espírito, assim como está no meu, que você luta para vencer, você luta para não repetir a história, você luta contra esse sentimento, mas no final de tudo, acaba sempre fazendo a mesma coisa. Essa frase precisa ser a sua frase. Liberdade é um direito seu, mas você prefere ficar na prisão. Existe uma coisa chamada condição. Condição significa uma repetição do passado. Sabe o que acontece? A condição é uma autorização para que a gente possa viver apenas coisas do passado. Então, quando a gente está prestes a viver algo novo, quando a gente está prestes a romper um grande gigante, quando a gente está prestes a não fazer nada para agradar ninguém, porque a gente já entendeu a nossa verdadeira identidade em Deus, o nosso cérebro ele vai falar para você, não, você não faz isso, você não pode fazer isso, você não pode avançar, você não pode crescer. Mas por que teu cérebro fala isso para você? Porque na verdade o seu cérebro nunca viveu algo novo. Então, por você nunca ter vivido algo novo, ele sempre vai querer que você fique preso no seu passado. Por isso que você sempre fica com o mesmo problema, por isso que a gente sempre luta com o mesmo pecado, por isso que é a mesma crise. Por quê? Porque a gente está acostumado a viver no mesmo ciclo. Mas repete comigo mais uma vez, e foi pela liberdade que Cristo me libertou. Pare e pense e faz um raio-x da sua vida. Quais são as áreas que você ainda está presa? Talvez você está presa num relacionamento. Talvez você está presa num relacionamento entre amigos. Talvez você está presa num relacionamento familiar. Mas a gente precisa entender que Cristo, Ele morreu na cruz por mim, Ele morreu na cruz por você, para que hoje a gente pudesse ser completamente livres. Só que, toda vez quando a gente peca, é como se o diabo colocasse novamente uma algema nos nossos braços. Só que o grande barato de andar com Cristo é que a palavra dele sempre vai ser a chave para te libertar e para me libertar de qualquer cilada de Satanás. Não importa qual seja o caminho que você esteja, não importa qual seja o pior da mesa, não importa o sentimento que você tenha, eu quero te dizer que Deus, Ele não menospreza ninguém, Deus, Ele não rejeita ninguém, não importa o seu passado, não importa o seu presente, não importa o seu futuro, Deus, Ele sempre vai arranjar uma forma de te atrair novamente, porque como a Suelen falou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito.
esse versículo é um versículo muito forte, que nessa fase da minha vida eu estou sendo testado a acreditar nele. Todas as coisas cooperam para o bem. Lutas cooperam para o bem. Problemas cooperam para o bem. Crises cooperam para o bem. Traduzindo esse versículo, todas as coisas vão te empurrar para você ser a pessoa que Deus te escolheu para você ser. Quer dizer, deixa eu fazer uma encenação aqui. Vem cá, Douglas. Vem cá, Thalia, também. Thalia, fica parada aí onde você está. O Douglas é eu e você. Eu, Thiago, sou a vida em geral, os seus problemas. Quando a palavra do Senhor de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é porque a vida, os problemas, as circunstâncias, a igreja, os amigos, tudo vai te empurrar para você cumprir o seu propósito, que o propósito do Douglas é chegar até a Thalia. Só que, para o Douglas chegar até a Thalia, ele precisa resolver os problemas dele. Repete comigo, resolver os problemas. Só que na verdade, quanto mais a vida empurra o Douglas para perto da Thalia, para resolver os problemas internos dele, a gente não gosta de resolver problema. Então a gente quer fugir de problema. Só que quanto mais a gente foge de problema, mais a nossa alma fica angustiada, mais o nosso espírito fica clamando e mais perdido a gente fica, porque na verdade Deus não chamou a gente para fugir de problema, mas Deus ele chamou a gente para ser um grande resolvedor de problema. Então, se o Douglas é demitido do trabalho, ele precisa resolver isso dentro dele. Se ele fugir disso, ele vai achar que esse versículo é uma grande mentira. E como é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se só acontece tragédia na minha vida? Mas tudo está cooperando para que o Douglas resolva todos os problemas que tem dentro dele. Cada problema que o Douglas resolve é um passo mais para perto de Deus. Cada crise familiar que o Douglas resolve vencer é um passo para perto de Deus. Cada crise que o Douglas olha para dentro dele e fala assim, eu decido vencer, é um passo mais para perto de Deus. Então isso significa que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Obrigado, meu. Agora, Jesus ele usou uma palavra muito forte um dia, e ele usou a seguinte palavra. Jesus usou assim: os pobres sempre estarão com vocês. É forte, né? Jesus falou assim, só? Você me dá mais 10 minutinhos? Não? Tá bom. Jesus falou assim, os pobres sempre estarão com vocês. É uma palavra forte. Caraca, Jesus chamou a gente de pobre? Não, não é isso. O significado da palavra pobre, na verdade, é improdutivo. Repete comigo, improdutivo. Então, na verdade, Jesus queria falar assim, as pessoas que não produzem sempre estarão com vocês. Agora, olha para a sua vida novamente. Quantas coisas você está sendo improdutivo na sua própria vida? Por que o seu relacionamento com o seu cônjuge não cresce? É improdutividade. Por que a sua vida com Deus não cresce? Improdutividade. Por que você não consegue avançar em alguma área específica da sua vida? Improdutividade. Então, na verdade, Deus não está chamando as pessoas de pobre, mas Deus está falando que as pessoas, hoje em dia, ela é improdutiva, ela não quer produzir nada. Repete comigo mais uma vez. E foi pela liberdade que Cristo te libertou. Dentro de você já existe tudo que você precisa. Você não precisa mais em buscar em roda de amigos. Você não precisa mais buscar em bebidas. Você não precisa mais buscar em algum relacionamento abusivo. Você só precisa descobrir que no início da criação, quando Deus ele te criou, Ele colocou exatamente tudo dentro de você.
E a sua verdadeira identidade, é que a Suelen falou na célula hoje, está lá em Gênesis 1, 26. Deus, Ele te criou para você dominar sobre todas as coisas. Se hoje é o medo que está no seu coração, eu quero te dizer que você tem capacidade de dominar isso. Se é a tristeza que está no seu coração, eu quero te falar que você tem uma capacidade de dominar isso. E talvez, por tanto ser menosprezado pela sociedade, por tanto ser menosprezado por amigos e família, quando a gente tem o primeiro relacionamento com Deus, a gente acha que Deus vai fazer a mesma coisa com a gente. Mas eu estou aqui para te dizer que mesmo amigos, mesmo pessoas te menosprezaram, Deus, Ele vai ser a única pessoa que jamais vai te menosprezar. Ele sempre vai pegar na sua mão, e eu quero te dizer que apenas um encontro com Deus é capaz de mudar completamente a sua vida. Para fechar, existia um político naquela época, muito corrupto. Esse político, se fosse no dia de hoje, ele já foi pego na Lava Jato. Ele era o famoso mensalão, para quem conhece. E esse político, ele subiu em um lugar alto, e antes de ele querer chamar a atenção de Jesus, Jesus já olhou para ele. Jesus falou assim: desce, que nessa noite eu vou ter contigo. Jesus, ele passa a noite com ele. E automaticamente, após esse político corrupto ter um encontro com Jesus, Jesus não chega para ele e fala assim: você é um político corrupto, você é isso, você é aquilo. Não, aquele homem cai em si, e ele fala: Jesus, tudo aquilo que eu roubei, eu vou devolver em dobro. Talvez você não se entregou por completo para Jesus, porque você acha que talvez a igreja ou pessoas vão começar a te julgar e falar aquilo que você precisa ou não fazer. Mas esse, na verdade, não é o papel da igreja, porque eu te garanto, se você tiver um encontro com Jesus, o próprio Deus vai falar para você e vai testificar no coração o caminho que você precisa seguir. Eu quero te dizer que você não precisa fazer nada e ninguém para se sentir atraído ou para você se sentir amado, porque você tem um Pai e esse Pai te ama infinitamente. Quando eu entendo que eu sou amado, eu não preciso comprar seguidores no Instagram. Quando eu entendo que eu sou amado, eu não preciso correr atrás de like. Eu não preciso correr atrás de uma publicação. O Instagram recentemente, ele teve que tirar o número de curtida que as pessoas tinham, porque as pessoas estavam se matando por isso. Então, se você entrar no meu Instagram hoje, entrar na minha foto, você não vai ver lá, tipo, 100 curtidas. Não, você vai ver só algumas pessoas. As pessoas estavam se matando porque as pessoas não estavam curtindo uma simples foto. Isso é a falta de entendimento. Essas pessoas não sabem e não conhecem que elas têm um verdadeiro Pai. Esse Pai você não precisa mendigar nada. Esse Pai, por ao contrário, Ele está disposto a te dar tudo aquilo que você precisa. Então fique de pé, por favor. E o grande desafio, preste atenção, se você não entendeu nada do que eu disse, eu quero que você preste atenção nisso. Quantos aqui acreditam que você é filho e filha de Deus aqui? Dê um glória a Deus bem alto. Não entendi. Quantos aqui são filhas e filhos de Deus? Dê um glória a Deus bem alto. Deixa eu te contar uma coisa. Preste atenção nisso, por favor. Já estou acabando. Eu, quando vou dormir, eu deito na minha cama e eu tenho uma mania de ficar roçando assim o meu pé assim entre os dedos. Uma mania minha. Um dia desses, eu descobri que o meu pai tem a mesma mania. Então a mania do meu pai passou para mim. Eu tenho certeza que você tem uma mania que você herdou da sua mãe e do seu pai. A grande crise que você tem é que você não consegue vencer, é que você não se sente amado, é que você não tem força para lutar. Mas da mesma forma que eu herdei uma mania do meu pai, o que você acha que eu vou herdar do meu Pai Celestial?
Da mesma forma que eu peguei uma simples mania do meu pai, eu já tenho uma mania imensa do meu Pai Celestial que está aqui dentro. Você que não está vendo mais saída, você que não está vendo mais desespero, você que está perdido, você que não consegue encontrar mais a luz no fim do túnel, eu só preciso te lembrar que você tem um Pai, e por você ter um Pai, eu não me esforcei para pregar uma mania do meu Pai, está no meu DNA. O que você precisa não é força, porque não é por força e nem por... A única coisa que você precisa é aceitar que você é filho. Se você aceitar que você é filho, a depressão vai embora, eu te garanto, porque o teu pai não tem medo. Se você aceitar que você é rico em todas as áreas da sua vida, você vai se tornar rico, porque teu pai não é pobre. Se você aceitar que você nasceu para ser feliz, que você nasceu para ser abundante em todas as áreas, se você aceitar nessa noite que você nasceu nessa terra para viver o melhor, você vai viver, porque isso é uma característica do teu pai, e você não precisa fazer absolutamente nada, porque você herda todas as coisas que estão no DNA. Quantas vezes algumas pessoas olharam para mim e falaram assim: nossa, você parece com seu pai, nossa, você parece com sua mãe. E eu não faço esforço para parecer com os meus pais naturais, eu simplesmente sou, porque está no nosso sangue. E eu quero falar para você que dentro do seu coração tem uma linhagem real, meu querido, minha querida, que você não precisa mais ficar mendigando um relacionamento, que você não precisa mais ficar no teu quarto isolada, porque você só precisa entender que você é filha, que você é filho de um pai que tem absolutamente tudo, e a única coisa que você precisa fazer é falar assim: pai, nessa noite eu reconheço que eu sou teu filho, nessa noite eu reconheço que eu sou tua filha, e automaticamente tudo aquilo que está em Deus vem para você. Se você quer ter as características que o seu verdadeiro pai tem, ou na verdade, talvez você nem saiba quais características o seu verdadeiro pai tem. Talvez você ache que no coração de Deus tem ódio, porque você só tem ódio. Talvez você ache que o coração de Deus só tem inveja, porque você só tem inveja. Mas na verdade, o que Deus carrega é amor. O que Deus carrega é paz. O que Deus carrega é plenitude. O que Deus carrega é alegria. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos e fala: Jesus, o Senhor é amor, então eu quero amor. Senhor Jesus, o Senhor é vida, então eu quero vida. Senhor Jesus, o Senhor é plenitude, e então eu quero plenitude. Senhor Jesus, o Senhor é alegria, então eu não quero mais ser uma pessoa triste. Senhor Jesus, o Senhor é vida, então eu não quero mais pensar em morte. Senhor Jesus, o Senhor é abundância, então eu não quero mais pensar em pobreza. Senhor Jesus, quero te desafiar. Até hoje você não conseguiu assumir isso, mas eu quero te desafiar. Se você tem peito, se você tem coragem, eu quero botar isso para fora. Eu quero que você entenda que você é filho. Se coloca no lugar de filho, porque o teu pai tem mais vontade de te dar do que você de pedir. Fala: pai, eu não quero mais sentir medo. Pai, toda vez que eu começo um empreendimento não dá certo. Toda vez que eu trabalho num lugar eu sou demitido. Toda vez que eu começo um relacionamento, o relacionamento acaba. Toda vez que eu tento melhorar na minha família, eu tenho crise familiar. Toda vez que eu me reúno com os amigos, esses amigos me rejeitam. Para de buscar nos outros aquilo que só uma pessoa tem para te dar. Fala para Ele, não olha mais para mim. Fala: Deus, Pai, você é vida, então por favor, eu não quero mais pensar em morte. Eu não quero mais pensar em suicídio. Pai, você é alegria, então tira essa tristeza de dentro de mim.
Pai, você é abundância, então eu não quero mais viver essa vida de escassez. Deus, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos apenas aceitar aquilo que realmente nós somos. Nós não queremos acrescentar mais nada. Nessa noite nós só queremos assumir que nós somos os teus filhos. E por ser os teus filhos, tudo aquilo que habita o Senhor faz parte de nós. Deixa eu te falar uma coisa. 98% ou 99% das pessoas que estão aqui entenderam essa palavra, mas amanhã essa palavra não vai fazer mais sentido nenhum, porque a sua realidade lá fora é totalmente diferente. 98% de vocês que estão aqui estão entendendo o que eu estou falando, mas segunda-feira, quando você se deparar com a tua realidade, você vai querer desistir e você não vai entender mais nada. Mas hoje, os coaches da vida, ou então até mesmo algumas pessoas mais experientes, chamam um processo de contágio social. Só que o primeiro que a colocar isso em prática foi o próprio Jesus. Essa pesquisa diz, não sei muito bem a fundo ela, mas essa pesquisa diz que você é a média das 5 pessoas que você vive. Então você se parece, os sentimentos que você tem, o nível de prosperidade é baseado nas 5 pessoas que você vive. Então eu quero te convidar a hoje você selecionar as pessoas certas para você dividir essa palavra. Porque Deus, na verdade, Ele está dando essa palavra para você hoje, não para a pessoa que não veio. Então, quando você se deparar com a tua verdadeira realidade lá fora, você vai querer botar em prática, mas o mundo vai falar assim: não, você não consegue, você não merece. Mas se você compartilhar para alguém que está aqui dentro, ela vai te estender a sua mão e falar assim: não, você vai conseguir. Não, você vai conseguir, porque você é filho, você é filha. Então, quando você estiver lá fora e você sentir vontade de desistir, você não vai postar mais a tua desistência no Twitter. Você vai procurar alguém que você confie, você vai pegar a mão dessa pessoa e falar assim: cara, eu preciso de ajuda porque eu estou fraco. Me ajuda. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em você, Sabrina, Cristo em você, Fernanda, Cristo em você, Cíntia, em você, Nil, é a esperança da glória. Ou seja, existe uma esperança em você, que Cristo vai se revelar através de você a todos que precisam. Você pode levantar as suas mãos aos céus.